Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre como usar histórias para vender de verdade, sabe? A gente vai se basear no livro Storytelling com Foco em Vendas, do Charles César. Isso aí. A ideia é tentar entender por que muita história boa, tipo, não funciona para venda e como uma estrutura que ele chama de PCIS pode, talvez, ser mais tiro certo. Exatamente. É que assim, o storytelling virou moda, né? No marketing, em vendas, todo mundo fala disso. Mas tem um perigo, que é pegar aquelas fórmulas de filme, tipo Jornada do Herói, e querer aplicar direto em venda. Só que a intenção é outra, né? Vender não é só entreter. A meta é levar a ação, a compra. E isso muda tudo na hora de montar a história. Faz sentido. E o livro bate muito numa tecla, né? Aquela frase: não conte a sua história, conte a história da sua solução. Parece que o segredo é virar o jogo, colocar o problema do cliente e a solução ali no centro. Vamos ver como isso funciona na prática? Bora lá. Olha, um ponto que o livro traz e eu achei bem interessante é a ideia dos 3 cérebros, do Paul MacLean, né? O reptiliano, que ele chama de Sr. Croc, bem instintivo. Aí tem o límbico das emoções e o neocórtex, o racional. Sim, essa parte é fundamental. E a sacada é que a nossa mensagem de venda, que a gente pensa lá no neocórtex, toda a lógica, ela tem que passar primeiro pelo filtro desse Sr. Croc. E ele é focado em quê? Sobrevivência. Odeia coisa complicada e vê tudo que é novo como, sei lá, perigo. E as implicações disso para como está vendendo são enormes, né? O Sr. Croc, ele basicamente ignora o que não é urgente, o que não é ameaça ou uma oportunidade muito clara, muito simples, e ele detesta a complexidade. Então, aquelas narrativas super elaboradas, cheias de detalhes, por mais bonitas que sejam, podem travar aí nesse primeiro filtro. Por isso que, tipo, a simplicidade e a clareza são cruciais. O livro até cita o Todd Brown, um copywriter, dizendo que história em vendas é meio tudo ou nada, sabe? Difícil acertar se não for pensada para esse filtro inicial. Mas aí, essa simplicidade toda, focada nesse Sr. Croc, não corre o risco de parecer, sei lá, simplista demais? Ou meio superficial para o nosso lado mais analítico, o neocórtex? Ótima pergunta. É um equilíbrio delicado, né? A simplicidade aqui não é ser superficial, é ser direto ao ponto, ter clareza, foco. A mensagem precisa ser, assim, direta para passar pelo Sr. Croc, mas depois ela tem que ter substância, lógica, para convencer o neocórtex. Ah, entendi. O ponto-chave é, se não passar pelo primeiro filtro, a análise mais profunda nem começa. A pessoa já descartou. Entendido. E isso conecta com outra coisa que o livro fala, o WFM, né? O What's in it for me, ou o que é o ganho com isso. Com certeza. No fundo, todo mundo está mais interessado nos próprios problemas, né? E como resolver. Então a história só funciona mesmo se ela tocar nesse interesse pessoal. O exemplo do Coravin que você mencionou, acho que ilustra bem isso. Perfeito. A história da Sandra sobre o vinho que perdia o sabor depois de aberto, por que funcionou? Porque espelhava um problema que a audiência tinha. Era o problema dele sendo contado ali. Exato. Então, sabendo que a gente precisa, passar pelo Sr. Croc, com simplicidade, foco no problema ou na oportunidade. E 2, responder ao WIFM, focar no benefício para o ouvinte, como é que a gente estrutura isso? Aí que entra o método PCIS. Ah, o tal do PCIS. Isso, ele é inspirado em outras ideias, como o PAS do Dan Kennedy, mas foi pensado para isso. Vamos ver como funciona. Primeiro, o P. Problema. Definir a dor. Deixar bem claro qual é o problema que a sua solução resolve. E às vezes é ir além do óbvio, mostrar o problema real por trás do sintoma. Isso já liga o alerta do Sr. Croc. Ok, problema. E o C? C, consequência. Aqui é onde você mostra o que acontece se o problema não for resolvido. E tem que ser vívido, sabe? Tangível. Qual o impacto negativo real na vida da pessoa? Isso aumenta a percepção de risco para o seu Croc e responde ao IFM, mostrando o custo de não fazer nada. Entendi, deixar a coisa bem palpável. E o I? Invalidação.
Esse é interessante. Aqui você mostra por que as outras soluções que existem por aí são falhas, incompletas ou talvez inferiores para resolver aquele problema específico, sem precisar atacar o concorrente direto, mas mostrando as lacunas. Isso meio que prepara o terreno e simplifica a decisão, o que o Sr. Croc gosta. Tipo, mostrar por que o jeito antigo não funciona mais, ou algo assim. Exatamente. Ou porque aquela solução famosa não cobre esse aspecto do problema. E aí, finalmente, vem o S. Solução. A sua solução, imagino. Isso, apresentar sua oferta como a resposta natural, lógica para tudo que foi dito antes. Como ela resolve o problema, evita as consequências e preenche as lacunas que as outras soluções invalidadas deixaram. Faz muito sentido a sequência P, C e S. Fica bem amarrado. O livro dá exemplos práticos disso, né? Você falou do Coravin? Sim. Ele reconta a história do Coravin usando PCIs. E tem outros, como um exemplo de curso sobre webinarios. Mostra o problema de baixo resultado, a consequência de prejuízo, invalida métodos antigos e aí apresenta a solução nova. Ah, legal. E tem até o exemplo da mentoria do próprio autor, focando na dor da pessoa que está infeliz no trabalho, mas ganha bem, sabe? As consequências disso, invalida soluções arriscadas ou demoradas e apresenta o modelo de negócio dele. Entendi. Mostra a estrutura funcionando em contextos diferentes. Exato. O ponto central é que um storytelling que vende, pelo menos nessa abordagem, não é sobre você, é sobre sua jornada. É sobre articular o problema do cliente, as consequências, as falhas das alternativas e como a sua solução é a resposta. É uma narrativa pensada para passar pelos filtros do cérebro e conectar com o interesse do ouvinte. Então, assim, o grande clique aqui é essa mudança de foco, né? A história não é sobre mim, é sobre o problema do outro e como a minha solução resolve isso de um jeito especial. Uma boa história de venda, então, é menos sobre ser um blockbuster e mais sobre mostrar que você entende a dor e tem a chave para sair dela. Perfeito. É isso? Claro, como o livro mesmo diz, né? Nada disso adianta se a oferta for ruim ou se a estratégia toda estiver torta. Com certeza. A história ajuda uma boa oferta a brilhar. Ela não faz milagre com oferta ruim. Bom, para a gente fechar e deixar uma reflexão. Além de usar essa estrutura PSIS para contar a história, será que o esforço de entender de verdade o problema real do cliente lá no começo não poderia acabar transformando até a própria solução que a gente oferece? Não só a história, mas o produto, o serviço em si? Excelente ponto para pensar. Fica aí a provocação. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração hoje.